Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no terceiro domingo do Advento, que é chamado o Domingo da Alegria. Hoje a vela é a vela rósea, Então, nós já estamos quase no final, A gente vai acompanhando pela primeira vela, pela segunda vela. Mas nesse Domingo da Alegria, as palavras também, elas nos falam sobre a depressão. Onde está escrito? Você ouviu a primeira palavra que diz assim, lá em Isaías 53, no versículo 3. Porque a palavra diz assim, alegria, mas uma pessoa depressiva é uma pessoa que precisa de alegria. E a palavra diz assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vamos repetir? Criai ânimo, não tenhais medo. Meus irmãos, nós sabemos que a depressão é algo do passado. A ansiedade é algo que ainda não aconteceu. O estresse é o que a pessoa está vivendo. A depressão é um mal que tem cura, que tem tratamento. A depressão, ela significa um buraco. Um buraco. 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem com esse mal. Isso digo que foram médicos, Mas acredito que tem muito mais. Então é um buraco. A medicina, ela cuida do corpo e Deus cuida da alma. Vamos repetir? A medicina cuida do corpo e Deus cuida da alma. A depressão, ela é uma doença mais da alma do que do corpo. E quem cuida da alma é o psicólogo e também a religião. Então, se você conhece alguém que está depressivo, peça essa pessoa para procurar um especialista, um médico. Mas também a igreja, a confissão. Quem cuida, como eu disse, da alma é o psicólogo e a religião. Essa enfermidade tem cura. E é preciso 3 caminhos. Primeiro, procure um médico psiquiatra. Ele pode dar remédio. Eu disse, em plena terceira semana do Advento, você vem falar da depressão? Claro, porque a palavra de Deus diz assim, tomai ânimo. Vamos lá? Tomai ânimo. Deprimido é o quê? Uma pessoa, às vezes, que perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de viver. Primeiro caminho, como eu disse, psiquiatra vai dar remédio. É preciso um psicólogo, segundo, que sabe como se comportar diante das situações difíceis. Terceiro, o tratamento tem que ser físico e espiritual. Procure sim um médico, mas procure um padre, procure alguém para fazer oração. Nós participamos lá em Colatina da Casa de Maria. Quantas pessoas que saem de lá curadas? Por quê? Elas procuram o psiquiatra, mas também procuram. E uma das coisas, irmãos e irmãs, o importante é saber que esse mal tem cura. Deus nos deu os psicólogos e temos também a família. E essa tem que cercar a pessoa e não deixar essa pessoa no buraco. Nada de falar que isso é coisa do diabo. Para com isso. Quantos padres, quantos religiosos que também ficaram preocupados. Vamos botar aqui o padre Marcelo, o padre
Padre Fábio e outros homens de Deus, a família é fundamental nesse momento, irmãos e irmãs. Tem cura, todos têm que se juntar para curar. E como sair da depressão? Primeiro, a pessoa que tem depressão, ela tem que ver o valor que ela tem. Só assim não ficará no poço. A primeira coisa que um deprimido tem de entender é que ele tem valor, que ele é alguém muito importante para Deus. Tem uma música que diz assim: pare de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Então, para a pessoa sair da depressão, ela precisa reconhecer o valor que ela tem. A primeira palavra também, a segunda leitura, Tiago 5, diz assim no versículo 7: ficai firmes até a vinda do Senhor. Ficai firmes, fortalecei os vossos corações. E também João Batista, que é o Evangelho. João Batista é um mestre do Advento. Nesse terceiro Advento, domingo do Advento, somos chamados à alegria. E diz a palavra, lá em Filipenses 4:5, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem alguém depressivo em casa? Ajude. Ajude a se levantar. Ajude essa pessoa. Não critique. Quantas vezes a pessoa da família fica: isso é moleza. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Essa pessoa precisa da ajuda, porque se a família não ajudar, quem vai ajudar? Então, nesse terceiro domingo, nós estamos também nos preparando para o Natal do Senhor. O verdadeiro Natal de Jesus. Jesus, ele faz um elogio a João Batista. Nenhum nascido de mulher é mais importante do que João Batista. João Batista é um homem humilde, um homem simples. Ele dizia assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Coisa simples. Ele não buscava a fama, ele não buscava. Ele dizia: eu nem sou digno. E olha que eles eram primos. Jesus e João Batista são primos. E ele dizia assim: eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Também nós estamos vivendo esse tempo do Advento para quê? Para a espera de alguém muito importante. Nesse período, muitas pessoas, elas reformam as suas casas, pintam a sua casa, Por quê? Vai chegar a visita. Vai chegar uma visita, alguém que vai vir de uma outra cidade, mas a visita principal é a visita de Jesus. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe, nós morávamos lá onde a gente mora hoje, só que a gente morava numa casa de madeira. Aí, graças a Deus, a gente também teve condição, a gente construiu ali naquele lote mesmo uma casa. Mas nesse período eu sempre lembro da minha mãe, que já falecida. Ela... Quem conhece a Batinga? Levanta a mão, a Batinga. Quem conhece a Batinga, Muita gente então já fez isso. A mamãe, como a gente não tinha dinheiro para pintar a casa, o único lugar que era de tijolo era o fogão a lenha. E ela falava assim para mim e para meus dois irmãos: vocês vão, pega a bacia, vai lá no Polivalente. Eu moro do lado do Polivalente, ali do bairro Santa Terezinha.
lá no canto tinha batinga, e a gente enchia a bacia de batinga, e a mamãe, com a mão mesmo, ela pintava a parede de madeira, e o fogão ficava lindo. O fogão ficava de carvão, ele ficava tudo branquinho, tudo limpo. Falei, mãe, por que todo ano a gente vai buscar essa bendita batinga, mãe? Meu filho, o seu pai e eu não temos condição de fazer uma casa, de pintar, de comprar uma tinta. Na época era o cal, né? Passava aquele cal branco, azul. Não tem condição, meu filho. A batinga deixava branquinha aquele fogão todo ano, meus irmãos. E ela dizia assim: pode acontecer de vir algum parente, e esses parentes não pode ver a nossa casa suja. Vai chegar uma visita, a gente já mora numa casa de madeira cheia de broca, velha, caindo os pedaços. Se tiver sujo, meu filho, ela é italiana, eles vão reparar, né? Trazendo isso para esse dia de hoje, para esse tempo que nós estamos vivendo. Quem é a maior visita que vai chegar no dia 25? Quem é? Jesus Cristo. Ele não pode encontrar a nossa casa suja. Ele não pode encontrar uma casa suja. É alguém até mesmo desorganizado. É preciso encontrar uma casa limpa. Onde é a casa? É o nosso coração. Como que nós podemos consertar? Fazendo uma confissão, procurando um padre. Se você já procurou, tranquilo. Fazendo uma oração, um momento de perdão. Quantas famílias que se reúnem só quando morre alguém da família? Você já observou? Eu sempre vou fazer exéquias e os mortos, às vezes, não todos, por favor, não é uma coisa que é 100%, mas a maioria dos velórios que eu vou, eles recebem mais flores do que os vivos. Já observou isso? Aquelas coroas importantes, né? Declarações de amor maravilhosa. A batinga, a limpeza, quer dizer isso. Faça isso enquanto a pessoa está aqui. Ajude aquela pessoa da família a sair da depressão. Procure ajuda. Procure ajudar essa pessoa. A batinga é um momento de perdão. É o momento de você ir lá procurar aquele pai, aquela mãe, dar um abraço, aquela pessoa da família, que às vezes acontece uma questão de divisão de terra. Um se acha mais prejudicado do que o outro. Vamos fazer as pazes. O cemitério aqui não tem nem uma garagem, não tem nem um banco para guardar a sua economia. O material que você está preparando aqui está lá no céu. Você tem preocupado? A batinga é isso, meus irmãos, minhas irmãs, porque muitas das vezes as pessoas que mais choram são aquelas que não fizeram quando a pessoa estava viva. Um dia desse, uma amiga minha disse assim que no velório da mãe dela, ela falou assim com o irmão: ó, não adianta chorar não, tá? Porque quando ela estava viva, você não fez nenhuma visita. Aí ela falou comigo assim: eu já fiz errado, não fez nada. Fez nada, e precisava ouvir isso mesmo. Faça, meus irmãos, minhas irmãs, quando as pessoas estão vivas. Declara enquanto as pessoas estão vivas.
Estou com 61 anos. Com certeza eu não vou viver mais 30, eu não vou viver, daqui a um tempo eu já, prepara hoje, faz hoje. A batinga representa isso, o perdão, o amor, você se aproximar das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu passar de 1 hora, já tem uma bengala aí me esperando, né? Creio em Deus Pai todo